Você precisa conhecer a história de fé em Jesus de um time de futebol que tá dando o que falar no mundo. Para você que não conhece, esse time aqui chama Crystal Palace e é um time inglês que acabou de vencer a Copa da Inglaterra. Eles acabaram de ganhar do Manchester City, que não é somente um dos maiores times da Inglaterra, como da Europa toda atualmente. Mas o que mais chamou atenção não foi a vitória em si, mas o que mais chamou atenção foi a devoção por Jesus de cada jogador desse time. Porque toda vez que eles tinham a oportunidade de apontar para Jesus e falar dele, eles faziam. Seja num gol, seja numa entrevista, seja conversando com pessoas, seja conversando entre eles sempre estavam falando de Jesus. E eu sei que você pode ouvir isso e achar estranho, porque na maioria das vezes jogadores de futebol sempre falam de Deus, seja fazendo um gol e apontando dele para o céu, ou seja, falando na entrevista depois do jogo que glória a Deus pelos 3 pontos, mas nesse caso foi diferente. E tudo começou no primeiro jogo da temporada, onde um zagueiro que é cristão resolveu se posicionar e chamar todos os jogadores para fazer uma oração, mas não qualquer oração, uma oração qualquer, onde você só fala coisas de Deus, mas na verdade você não está nem aí. Foi uma oração intensa e foi tão poderosa a ponto de jogadores do time que ainda não eram cristãos falarem que eles deviam fazer isso toda vez antes dos jogos, porque foi muito poderoso. E eles fizeram. Eles passaram a temporada em oração, passaram a temporada inteira falando de Jesus, e cada vez que eles marcavam um gol, eles faziam gestos para mostrar que era para Jesus que estavam fazendo aquilo. Nos jogos, antes de entrar no campo, eles falavam sobre a Bíblia, e aí vai lá, e eles ganham um campeonato contra um dos maiores times do mundo na atualidade. Nada é por acaso. Mas entenda, eles não buscaram Jesus simplesmente para ganhar um título. Eles não buscaram Jesus uma temporada toda, uma vida toda, para ganhar um troféu. Não, eles buscaram Jesus porque eles entenderam que sem essa presença, eles não são nada. Porque eles entenderam que somente nessa presença, eles são alegres de fato. E Deus honrou a vida deles. E o que a gente mais precisa nesse mundo são de pessoas igual a eles. E em cada oportunidade que tem, apontam para Jesus. A Bíblia deixa claro como fala aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Reflita nesse vídeo, me ajuda a compartilhar para que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido. Me segue e vamos para cima. De vez em quando, uma ovelha dá à luz um cordeiro e imediatamente rejeita esse cordeiro. Na verdade, ela o afastará se o pastor tentar reintroduzir o cordeiro para ela. Então o pastor tem que intervir, eles os chamam de cordeiros rejeitados. E se ele não intervir, aquele pequeno morrerá não de fome, mas de um espírito quebrado. Então ele leva o cordeiro para sua casa e o mantém aquecido perto do fogo e o alimenta com uma mamadeira. E em algum momento durante o dia, ele pega aquele pequeno cordeiro e o segura perto do peito e fala com ele. E uma vez que o cordeiro está forte e capaz de voltar ao rebanho, ele o coloca de volta com o rebanho. Mas eu pude ver isso, o que eu simplesmente adorei, pela manhã. Quando o pastor sai e fica na beira do campo e chama ovelhas, 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 os primeiros a correr para ele são os cordeiros rejeitados, porque eles conhecem sua voz. Não é que ele os ame mais do que os outros, mas eles o conhecem e confiam nele. E eu serei um cordeiro rejeitado pelo resto da minha vida. E não é como se Jesus amasse seus cordeiros rejeitados mais do que os outros. É justamente no nosso pior momento, quando estamos mais quebrados, quando estamos mais sem esperança. O pastor veio, nos pegou e nos segurou perto, e ouvimos sua voz e nunca, jamais, deixaremos seu lado. Acabou não sendo a má notícia. Foi a melhor notícia de todas. Eu acredito firmemente que às vezes Deus te leva para a prisão para te libertar. E foi isso que aconteceu comigo.